Boa tarde. A Assembleia Legislativa aprovou o orçamento do Estado para o ano de 2020. O texto, de autoria do Poder Executivo, prevê a distribuição dos recursos obtidos pelo governo por meio da arrecadação de impostos e de transferências da União. Quem conta é a repórter Deluana Bus. O orçamento do governo do estado para o ano que vem foi aprovado pelos deputados em plenário. De acordo com o projeto, Santa Catarina deverá contar em 2020 com uma receita total de 28,9 bilhões de reais, um crescimento de 2,29% na comparação com 2019. Em contrapartida, a despesa foi calculada em 29,7 bilhões de reais, cerca de 804 milhões a mais do que a receita. É um critério que o governo adotou. Mandou para cá o orçamento deficitário, com cerca de 804 bilhões de reais. No anexo falava em 29 bilhões de reais, mas no texto da lei 28 bilhões de reais. Isso não é questão fundamental para se rejeitar ou aprovar o orçamento. É coisa que pode ser corrigido no curso da execução do orçamento para 2020. E é o que nós vamos fazer. Durante a tramitação no parlamento, o projeto da Lei Orçamentária Anual recebeu emendas parlamentares impositivas e emendas de bancadas, para as quais deverão ser destinadas mais de 255 milhões de reais. Segundo o deputado Marcos Vieira, relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, foram acatadas mais de 1.300 emendas. Nós fizemos algumas emendas de relator, mas acatando emendas de bancada. A bancada do Oeste, por exemplo, fez a emenda para a recuperação da SC 283, que liga Concórdia até a cidade de Mondaí, que é pavimentada, depois de Mondaí até Itapiranga. Mas também fizemos uma emenda de líderes, muito importante, que destina cerca de 80 milhões de reais no PPA e 20 milhões na LOA para os consórcios intermunicipais de saúde. Até porque o Estado hoje praticamente não paga os exames de média e alta complexidade, são os municípios. E essa emenda vai ajudar a custear esse custo. E também fizemos emenda para assistência social. O orçamento do Estado para assistência social, para as secretarias municipais de assistência social, para dar assistência à mulher, ao idoso, à criança, aos CRAS, veio extremamente reduzido. E nós fizemos uma emenda também de bancada do Oeste, de líderes, no sentido de dotar a assistência social de cerca de 30 milhões de reais para cobrir esse custo no ano de 2020. Outro projeto aprovado é o que reduz a alíquota de ICMS para operações internas da indústria catarinense. O objetivo é manter a competitividade das empresas do estado. A reportagem é de Maria Helena Salles. Na última sessão do ano, os deputados aprovaram o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, que reduz de 17% para 12% a alíquota de ICMS cobrada de diversos setores da indústria em operações realizadas dentro do estado. O objetivo é garantir mais competitividade aos produtos fabricados em Santa Catarina em relação aos concorrentes de outros estados brasileiros que operam com alíquota menor. Só não foram contemplados os produtos considerados supérfluos, como o cigarro, por exemplo. A alíquota reduzida vale para operações entre contribuintes do imposto estadual. Eu tenho absoluta convicção de que nós vamos aumentar muito a venda interna, com isso vai aumentar a geração de empregos, aumenta a competitividade dos setores e não necessariamente será repassado ao consumidor, porque as indústrias vão diminuir o seu custo, vão pagar menos ICMS, elas têm condições de reduzir. Muitas delas vão, com certeza, reduzir o preço do produto, sem necessidade, então, de aumento na ponta, no comércio, como alguns alegaram. O projeto passou com um artigo que perdoa a dívida de até R$20 mil para pessoas físicas que receberam o dinheiro em forma de subvenção social para entidades que presidiam na época da concessão do benefício. Tem milhares de pessoas físicas que estão inadimplentes com o Estado e jamais conseguirão pagar suas contas, porque é o pequeno, em função das subvenções sociais do passado. É aquela ONG pequenininha, aquele clube de futebol que recebeu uma verba lá de R$2 mil até R$20 mil, que foi o projeto que foi aprovado aqui, e não fez a correta prestação de conta e o Estado
simplesmente colocou ele lá em dívida ativa, daí pagando juros e multa, ninguém consegue acertar essas contas. Isso é uma oportunidade para que o Estado receba alguma coisa e muitos que puderem poder limpar o seu nome. No último dia de votações em 2019, a Assembleia aprovou um total de 53 projetos. Todos já tiveram a redação final aprovada e seguem para análise do governador do estado. Acompanhe os principais. Entre os projetos aprovados na última sessão do ano está o do deputado Laércio Schuster, que visa dar mais transparência ao poder público de Santa Catarina. Uma lei de 2011 já obriga a divulgação no Diário Oficial do Estado de todas as despesas. O projeto do deputado amplia as exigências, incluindo a publicação das receitas, ingressos e transferências realizadas por todos os poderes, inclusive o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. E como consequência dessa transparência, sem dúvida nenhuma, nós estamos levando, principalmente aqueles que querem investir em Santa Catarina, mais segurança e informações confiáveis para isso. O deputado Márcio Machado comemorou a aprovação do projeto dele, que estimula multa para quem pratica a farra do boi em Santa Catarina. Com o projeto ora aprovado, nós vamos trazer uma multa para quem organiza e divulga R$10 mil e para aqueles outros que estão participando R$1.000, para que a gente possa realmente fazer valer a lei e sentir no bolso. Além de crime, agora vai ser multa. Já o deputado Sérgio Mota conseguiu a aprovação do projeto que determina a aplicação de vacinas a domicílio para quem tem limitações de locomoção. As pessoas que têm problemas de coordenação motora, né, que estão cadeirantes, por exemplo, pessoa que está impossibilitada de sair de uma cama para ir, né, ao posto de vacinação, ela terá ali o enfermeiro, o agente de saúde, indo até ela vaciná-la. Os parlamentares também aprovaram um projeto do deputado Milton Obos, que permite o pagamento do IPVA em 12 parcelas. Muita gente faz uma ginástica enorme para poder manter o seu carrinho, às vezes um carro de família, e pagar o IPVA muitas vezes em 3 parcelas, significa ele às vezes abdicar do dia a dia alimentar ou das necessidades básicas, ou deixar de pagar o imposto e ficar sujeito, né, à apreensão e todas as outras coisas que acabam encarecendo a vida do cidadão mais humilde. O fato dele poder parcelar em 12 vezes durante o ano fiscal não dá prejuízo para o Estado, não dá prejuízo para os municípios que recebem cota parte do IPVA e faz justiça com esses que mais precisam. O deputado Volney Weber conseguiu a aprovação de um projeto que proíbe a mineração de fosfato, rocha fosfática e derivados em Santa Catarina. A iniciativa atende a comunidade de Anitápolis e de todos os municípios das bacias dos rios Pinheiros e Tubarão. O objetivo é evitar a degradação ambiental em área estimada de 300 hectares e a construção de barragens com dejetos como ácido sulfúrico. Outro projeto aprovado na última sessão é o que dispensa a necessidade de licença ambiental para a exploração de até 12 mil metros cúbicos de cascalho, o que deverá beneficiar os pequenos municípios catarinenses. A matéria é de autoria dos deputados Nilson Berlanda e Valdir Cobalcini. Isso vai ajudar nossos prefeitos, né, a poderem cuidar das estradas do interior, para escoar a produção, principalmente no interior. Não é o caso de cidades grandes, mas dentro do perímetro urbano de cada cidade, tendo a cascalheira, o prefeito vai poder, então, retirar até 12 mil metros cúbicos desse material para poder, então, conservar todas as estradas do interior. Ele vai atender a centenas de milhares de agricultores espalhados pelo nosso estado, vai facilitar e agilizar os procedimentos, além da economia aos municípios. Enfim, é um ganho, né, para todos, né? Esse alcança efetivamente quem mora lá na ponta, que é o nosso agricultor, que precisa sim de iniciativas como essa valoriza, essa facilita o escoamento da produção, enfim, faz com que o agricultor, né, tenha na sua propriedade a possibilidade de continuar trabalhando, de gerando riquezas para Santa Catarina, que é um estado forte economicamente, que tem na agricultura, no agronegócio, um setor importantíssimo para o Brasil, inclusive exportando para todos os continentes. Então essa é uma ação efetivamente que valoriza o homem do campo.
E você vai ver a seguir, CPI da Ponte Hercílio Luz aprova o relatório final. A gente volta em instantes. Há mais de uma década, Santa Catarina é reconhecida internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação. Para ajudar a manter esse status, os deputados aprovaram na Assembleia Legislativa o projeto de lei que estabelece regras para a entrada de bovinos no estado. Os animais autorizados a entrar deverão seguir uma série de exigências zoossanitárias, além de ter uma identificação individual desde o nascimento. A CPI da Ponte Hercílio Luz encerrou as atividades ontem com a aprovação do relatório do deputado Fernando Crelin. O parecer foi aprovado com os votos favoráveis de todos os 9 membros da comissão. Foi aprovado por unanimidade o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou possíveis irregularidades nas obras de restauração da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. O texto foi apresentado pelo novo relator, deputado Fernando Crelin. Ele usou como base o relatório que havia sido apresentado pelo deputado Bruno Souza e que pedia o indiciamento de 20 pessoas, entre políticos, funcionários públicos e empresários. No relatório aprovado, o termo responsabilizações e indiciamentos foi retirado e substituído por encaminhamento para a apuração de possíveis ilicitudes. A prerrogativa da CPI, ela não pode indiciar, ela pode levantar suspeitos, mas acusar alguém, indiciar alguém é muito difícil. Então, com isso, verificando o regimento interno da casa, nossas prerrogativas, nós tivemos aí uma responsabilidade muito grande de futuramente não ter uma nulidade, uma anulação dessa CPI por termos que não poderiam ter sido usados. Foi um bom final. Talvez não foi o final esperado, mas foi sim um resultado positivo para os catarinenses. Uma que nós colhemos aqui durante quase 9 meses de trabalho, através da análise de milhares, dezenas de milhares de páginas de documentos e entregamos à sociedade catarinense um esclarecimento. Tiramos do campo do fogo e trouxemos a ponte no campo da razão. Isso considero que o resultado foi muito positivo. Com a aprovação, o relatório agora segue para a mesa diretora da Assembleia para encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Já a Comissão de Constituição e Justiça realizou a última reunião de 2019 para limpar a pauta de votações. O colegiado votou diversos projetos de lei, mas um deles causou polêmica. Um projeto analisado pela Comissão de Constituição e Justiça gerou divergência entre os parlamentares. A proposta autoriza o governo do estado a contratar um empréstimo no valor de 344 milhões de dólares com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, com garantia da União. A proposta estava com pedido de vista do deputado João Amin e em diligência a pedido da deputada Ana Campanholo. A parlamentar apresentou um requerimento para adiar a votação. Os deputados votaram o requerimento e negaram o pedido. Como a proposta também estava com pedido de vista, foi votado um requerimento do deputado Maurício Skudilak para que o projeto fosse apreciado nessa reunião. O pedido foi votado e aprovado. Na discussão do texto, o deputado Ivan Nates apresentou um voto vista contrário à aprovação. Mas quando ainda estava em discussão, o presidente do colegiado, o deputado Milton Obos, afirmou que o regimento interno do parlamento permitia que a deputada Ana Campanholo continuasse com a proposta para análise da resposta da diligência. Por esse motivo, o projeto volta a ser analisado somente no retorno dos trabalhos em 2020. Nós entendemos que os deputados têm a responsabilidade de verificar com exaustão cada detalhe dessa dívida que pode ser contraída e que vai gerar ônus aos governadores até 2032. Então, fiz um pedido de diligência à Secretaria da Fazenda, que devolveu com atraso, recebi esse pedido apenas na data de hoje, não tive nem um dia, não tive nem 24 horas para avaliar o pedido de diligência e por isso a sessão acabou ficando um pouco polêmica, mas graças ao regimento e à sabedoria do nosso presidente em exercício hoje, o deputado Milton Obos, tudo correu de uma forma justa e eu terei mais
o prazo de mais uma sessão para analisar com detalhes. Nós não podemos, por questões de brigas partidárias, outras questões de mérito do projeto, prejudicar a população de Santa Catarina. E não votar esse projeto hoje, nós estamos prejudicando um projeto de governo que busca sanear as contas do Estado. A proposta tramita em regime de urgência e, por isso, tem prazo para votação. O projeto tem que ser votado na Assembleia Legislativa até o dia 7 de fevereiro. Até lá, terá que ser analisado pelas comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação. E a Comissão de Finanças também votou uma série de matérias na reunião realizada ontem, mas a que trata de algumas gratificações para os defensores públicos ficou para 2020. Quem conta é a repórter Marília Salles. Os defensores públicos do Estado compareceram em grande número à última reunião da Comissão de Finanças e Tributação do ano. Eles vieram acompanhar as discussões e votação do projeto que concede gratificações e outras vantagens na remuneração da categoria. Mas não houve acordo entre os parlamentares do colegiado e a apreciação final do projeto ficou para fevereiro do ano que vem. A Comissão de Finanças é composta por 9 deputados, e cada cabeça uma sentença. Então, quando o projeto de lei que tramita na comissão, em qualquer comissão, gera dúvida em 1, 2, 3, 4, 5 deputados, ele com certeza terá uma tramitação difícil. Foi o que ocorreu. Havendo dúvidas, melhor. Caldo de galinha e cautela não faz mal para ninguém. Deixamos para fevereiro do ano que vem. E na última reunião ordinária do ano, realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o presidente e deputado Vicente Caro Preso avaliou o trabalho desenvolvido pela comissão ao longo de 2019. Foram quase 26 mil pessoas alcançadas com a realização de seminários, palestras e eventos organizados pelo colegiado em diversas regiões do estado. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência promoveu diversos eventos ao longo de 2019 e votou inúmeros projetos de lei. Foram diversas iniciativas para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Na última reunião da comissão, o presidente do colegiado, deputado Dr. Vicente Caro Preso, fez uma avaliação dos trabalhos esse ano. 25.900 pessoas que entraram nos eventos da comissão, debatendo políticas públicas, de inclusão, de acessibilidade, de fortalecimento de conhecimento, principalmente na área do transtorno do espectro autista e também na prevenção de deficiências. Então, achei extremamente interessante a participação das pessoas, das entidades que são parceiras, a Federação Catarinense de Educação Especial, a própria Secretaria Estadual de Educação, da Saúde, e as associações temáticas, né, como as associações de síndrome de Down, de autismo e também da Federação das APAES. Todas elas em conjunto nos proporcionaram aí uma elevação do nível de debates. Na reunião, o colegiado votou diversos projetos de lei para limpar a pauta de votações. Foi aprovada a matéria que permite a vacinação domiciliar às pessoas com deficiência motora, multideficiência com dificuldade de locomoção e doenças incapacitantes e degenerativas. Também foi aprovado o texto que estende o uso de cães de assistência para mais deficiências, não apenas para pessoas com deficiência visual. Ainda foram aprovados projetos que determinam a divulgação dos direitos das pessoas com deficiência e o que inclui no calendário oficial do Estado o Festival Nossa Arte, promovido pelas APAES. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Lembrando que às 6h45 tem mais informações no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.